Você está na GEAC TV, iniciando as nossas reflexões, a página de Emmanuel, Sois a Luz. Sois a luz. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 105, edição FEB Editora. Após esta reflexão, temos os nossos comentários, na sequência Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós, com o tema A Espiritualidade Não Improvisa. A espiritualidade não improvisa. O verbo improvisar quer dizer agir às pressas, agir sem raciocinar, agir sem planejamento. E por aí a gente já entende que a espiritualidade realmente não age de improviso. No Antigo Testamento nós temos várias evidências sobre isso. E uma delas, que eu escolhi para a reflexão de hoje, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, ou seja, Deus. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Nesse versículo, trazido por Jeremias, obviamente, sobre um ato mediúnico, ele traz uma ideia concebida por Deus e transmitida pelos benfeitores espirituais a Jeremias. A ideia do reino de Deus dentro de nós, a implantação do reino de Deus, o reino qual nós temos responsabilidade de implantar dentro de cada um de nós. E Deus nos deu esse legado da evolução para que no nosso caminho evolutivo nós possamos desenvolver cada vez mais as nossas melhores aptidões, de forma a consolidar dentro do nosso coração esse reino maravilhoso de luz imperecível. Posteriormente, nós vemos Moisés com o Decálogo, recebendo o Decálogo de forma mediúnica no Monte Sinai, que balizou e tem balizado ainda com seus 10 mandamentos toda a humanidade. Moisés trouxe a lei de justiça e posteriormente vem o Cristo, a segunda revelação dita pelos espíritos, através da doutrina espírita, e Jesus trouxe a lei do amor,
ele não vem destruir a lei, pelo contrário, ele vem dar prosseguimento às leis de Deus e deixa, por meio dos seus atos, do seu amor, do seu cuidado com todos que se aproximavam dele, das suas curas, dentre outros atos, deixa para nós a lei do amor, a consolidação necessária do amor dentro do nosso coração, para que nós possamos atingir o reino de Deus e consolidá-lo de uma vez por todas dentro de nós. Posteriormente vem a terceira revelação, que mais uma vez comprova todo o planejamento divino. Quando a humanidade já estava mais preparada, Kardec vem com a missão de codificar a doutrina espírita, ou seja, de deixar por escrito todo o legado que os espíritos já vinham transmitindo há muito tempo, mas que naquele momento criou-se uma condição propícia para que se materializasse o Pentateuco kardeciano, ou seja, as obras básicas que balizariam a nossa compreensão ainda mais apurada das leis de Deus. E com isso, o Espiritismo nos traz a lei de justiça, amor e caridade, que, lendo as obras, nós vamos entendendo cada vez mais que a espiritualidade não improvisa, que há um plano certo, coerente e providencial que rege os nossos destinos, e basta que nós possamos observar um pouco mais os acontecimentos na nossa vida para entender melhor esse planejamento. A Trindade Universal, também esclarecida pela doutrina espírita, nos dá mais uma ideia do plano espiritual e também do plano material. Os três princípios que regem o universo: Deus, Espírito e Matéria, e descortina para nós uma vida eterna, uma vida em que nós temos a função de sermos co-criadores de Deus e ajudarmos Deus em suas obras, seja somente no plano espiritual ou mesmo quando encarnados em relação com o plano material. A doutrina espírita nos traz também a divisão da lei divina em 10 leis: a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E Kardec ainda faz uma complementação: as leis de Deus sempre estiveram disponíveis na natureza para o bom observador. Então, se nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, nós começamos a entender que a espiritualidade realmente não improvisa, mas nós temos que buscar desenvolver a nossa sensibilidade, mas por meio da leitura de boas obras, para que nós possamos entender o histórico da humanidade e o cuidado, o zelo de Deus para conosco. Deus foi tão misericordioso que permitiu que o Cristo, nosso amado Jesus, estivesse aqui no orbe e nos deixasse o maior código de ética e de bom proceder. E Jesus já disse que ele era a luz do mundo, ele é a luz do mundo, e ninguém conhece as trevas se estiver junto dele. Que possamos pensar nisso. Nós planejamos as nossas férias, nós planejamos o nosso trabalho, nós planejamos como construir uma casa, como construir um prédio, nós planejamos tantas coisas materiais, e por que não entender um pouco mais sobre o planejamento divino para nós? Por que não entendermos um pouco mais o nosso planejamento divino? O que Deus quer de nós? E nós vamos entender que esse planejamento ele existe ao observar uma foto de uma ideia, de uma aproximação do que seria o Departamento de Planejamento Reencarnatório do livro Nosso Lar, como trazido na foto, nós entendemos que a espiritualidade está ativamente trabalhando até para planejar o que nós vamos fazer aqui, enquanto encarnados. Como será a nossa vida, a nossa família, as pessoas com as quais nós vamos conviver, as situações pelas quais nós vamos passar. Falta agora que nós meditemos um pouco mais
Quais são as más tendências que nós trazemos e que nós temos que melhorar? Quais são as virtudes que nós já temos sedimentados dentro de nós? De que forma nós podemos ajudar mais no nosso contexto familiar, no nosso contexto de trabalho, no nosso templo espírita, e por aí vai. A espiritualidade não improvisa. Joana de Ângeles já disse que o improviso é recurso de emergência, mas que a disciplina é fator fundamental. Então vamos planejar mais, espiritualmente falando, o nosso dia a dia, e que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Vamos refletir um pouco em nossas ações diárias. Há acaso? Há improviso concernente à orientação de Deus? Às leis de Deus? Com essas reflexões também nós podemos indagar. No ambiente de Deus há acaso? Se o acaso existisse no universo, seria um caos. Todo o universo estaria em um grande e estrondoso caos de efeitos. Portanto, é preciso entender que para que haja harmonia, necessita-se obedecer a leis pré-estabelecidas. Por isso, afirmamos com todas as forças: no universo não há acaso, há leis. Leis que Deus criou e que regem, essas leis regem tudo que existe no universo material e no universo espiritual. Se no universo essas leis regem a funcionalidade, as ações, também em nossas vidas o acaso não existe. Nada fazemos de improviso. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Porque somos regidos pela lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Jesus, quando aqui esteve, disse para que todos aqueles que estavam ali ouvindo-o lembrassem sempre disso. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Ora, Jesus nos disse que não há nada de improviso com essa afirmação. Tudo está dentro da lei. Ele próprio não veio destruir lei nenhuma, veio cumprir as leis de Deus. Por isso nós precisamos lembrar sempre, em tudo que estamos vivenciando, tudo aquilo que acontece conosco está dentro de leis pré-estabelecidas. A grande lei é a lei de ação e reação. Ela preside os acontecimentos de nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Tudo que nós realizamos está em sintonia com aquilo que necessitamos fazer dentro de um programa traçado quando ainda éramos espíritos desencarnados. Este projeto se realiza de acordo com leis que ainda nós não conhecemos muito bem, mas que regem os acontecimentos divinos. Por isso, é importante lembrar também que existe uma lei chamada Lei da Sintonia. Nós iremos estar reunidos, unidos e reunidos com tudo aquilo que tem sintonia com a nossa vibração na alma. De modo que nós recebemos tudo aquilo que fazemos e estamos em
parceria com tudo aquilo que é sintonizado com o nosso proceder, então por que afirmamos que às vezes o improviso rege a nossa vida? Alguns afirmam que tudo está dentro de um destino previamente traçado. Não é assim. Não há rigorismo no cumprimento dessas leis. Há flexibilidade dentro do possível da lei. O destino fixo não existe, porque nós somos seres humanos que recebemos de Deus um dom sagrado que nenhum espírito corrompe, o livre-arbítrio. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas depois de a coisa feita, a consequência virá, ou seja, a lei de ação e reação. É evidente que todos nós queremos o melhor para nós. Então, para que isso aconteça, é preciso fazer o melhor para os outros. Lei de ação e reação. Fazendo o melhor para os outros, eu vou também receber o melhor. Fazendo o pior para os outros, eu também vou receber o pior. De modo tal que é importante conscientizarmos-nos de nossa origem. Nós somos filhos de Deus. Fomos originados de uma divindade poderosa, harmoniosa, boa e justa, que é Deus. Somos filhos de Deus. Portanto, a nossa intimidade, o nosso íntimo é sagrado. Precisamos voltarmos para isso, conectarmos com o nosso eu interior, nosso íntimo, mais íntimo que somos nós espíritos, conectarmos com Deus, que é o nosso Pai, a nossa origem. O dia a dia de nossas existências nos tiram desta conexão divina, porque nós preferimos fixar mais atenção, conectarmos muito mais às nossas vivências externas. Conectar-me muito mais com o meu carro, com a minha casa, com o meu trabalho, com meus amigos, com as minhas festas, com tudo externo. Menos conectar-se consigo mesmo. Essas conexões externas que fazemos são barreiras que nos impedem de conectarmos com o nosso Pai. Essas barreiras estão impedindo a conexão, por isso buscamos o auxílio de Jesus, auxílio dos mentores, nossos amigos, para nos conectar de novo, para fazer essas barreiras desaparecerem e nós nos conectarmos de novo com o nosso Pai, para dele recebermos as graças e bênçãos necessárias. Lembremos que Jesus certa vez afirmou: eu e o Pai somos um. Se ele é um com Deus, nós também podemos dizer isso. Eu e o Pai somos um, mas só iremos assim realmente acontecer quando nós nos conectarmos com Deus. Para isso precisamos seguir as suas leis e os ensinos que ele enviou para um dos mais queridos filhos dele, que é Jesus Cristo. Os ensinos que Jesus nos trouxe são aqueles caminhos necessários para nós nos conectarmos com o Pai. Caros irmãos e irmãs, reflitamos nisso. O acaso não existe. O improviso não rege nossas vidas. Portanto, voltemo-nos para nosso interior, conectemo-nos com Deus para que possamos verdadeiramente ser chamados filhos de Deus. Muita paz. Vamos refletir sobre o tema: a espiritualidade não improvisa. O que é que se deduz desta afirmação? Deduz-se que nós somos regidos por leis naturais, leis de Deus. Por isso nós costumamos usar a palavra cosmos, que significa universo, como organização, porque somos mesmo sujeitos a leis, a organização. Do contrário, seria um caos.
Falando das leis, tem o estado de natureza, que é o estado primitivo do ser humano. Mas a lei natural é a lei de Deus. E esta lei não se improvisa, ela é. Por isso, a uniformidade, a regularidade, a disciplina, a organização dos sistemas planetários, do desenvolvimento dos seres inorgânicos, a planta que é semeada, germina e cresce e florifica e frutifica. Nós que temos nossos estágios de infância, pré-puberdade, adolescência, madureza e velhice, tudo obedece ordem. Então, nós vamos refletir um pouco sobre as leis naturais, que são 10 e que são como se fossem mandamentos. Nós temos a primeira lei de adoração, é aquela que todo ser humano instintivamente tem, de contemplar, adorar, reconhecer um ser superior, de onde provém. Nós temos a nossa origem é divina. Nós temos também a lei do trabalho. A lei do trabalho faz com que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Se você não trabalhar, você fica inerte e fica petrificado e não desenvolve. Nós temos também a lei da reprodução. Se não tivermos reprodução, nossa população se extingue. Nós temos a lei da conservação. É aquele zelo, aquele cuidado de conservar, de manter aquilo que precisa ser mantido, que nos dá subsistência, nos dá garantia, nos dá segurança. Nós temos também a lei da destruição. A lei da destruição, muitas pessoas não entendem, porque acham que é um castigo. Não, não é castigo. Lei da destruição é um saneamento. E nós vamos voltar a esta lei da destruição, porque vamos falar um pouquinho sobre ela. Além da lei da destruição, nós temos a lei da sociedade, aquela que faz com que o homem viva agregado. Nós não nascemos para viver solitários. Até os monges do Himalaia estão descendo por ordem do mais alto para que eles interajam com o ser humano, porque a pessoa sozinha não progride espiritualmente. Temos a lei do progresso, também falaremos nela. Lei do progresso é aquela lei incontrolável. Tudo foi feito para progredir, crescer, melhorar, expandir, aperfeiçoar-se. Temos a lei da igualdade. O que significa isso? Nenhum homem é melhor do que o outro. Todos têm os mesmos direitos. Temos também a lei da liberdade. Essa lei da liberdade, ela está ligada ao livre-arbítrio, aquela oportunidade que você tem de fazer o que você quer, decide, mas assuma o seu ato, porque para agir você é livre, mas você está vinculada, ou pessoa vinculada, ou está inexoravelmente ligado, ser humano, à sua ação. Você pode fazer, mas as consequências do seu ato você terá que assumir. E, por último, lei de justiça, amor e caridade. É tão importante esta lei de justiça, amor e caridade que ela permeia todas as outras. Aquele desejo profundo de reconhecer, respeitar a justiça, de desejar que ela seja feita. Todo ser tem esta ética de desejar, esperar, querer ver vigente a ética, a lei de justiça. Amor, amor, então, é vida. E caridade é esta vida sendo produtiva, profícua. Vamos falar um pouco sobre as pandemias. Nós vamos, então, voltar àquela lei de destruição.
Esta época que estamos vivendo, sei que fala-se muito nisso, mas é importante sempre vermos algum aspecto novo. Esta ideia que eu vou comentar, ela é de um jornalista, Thomas Liederman. Ele é do New York Times, e ele diz que as pandemias são bolas rápidas que a mãe natureza arremessa. Arremessa onde? Arremessa na vida inorgânica, nas plantas, nos animais, nos irracionais, e no homem. Para que esta atitude da mãe natureza arremessando bolas rápidas, como se fossem lembretes, como se fosse uma sacudidela? Veja como você reage. E a reação melhor nunca será daquele que se julga o melhor ou infalível, nem do mais inteligente que se julga o máximo que se possa ver na criatura humana. Não é por aí. Nós vamos verificar a vigência da ideia de Darwin, porque o que é trabalhar bem ante esse arremesso da bola rápida que a natureza nos joga? É a capacidade de adaptação. Esta capacidade de adaptação nós podemos ver da seguinte forma. A primeira delas é: você é humilde. A necessidade de ser humilde para você se adaptar e sobreviver. Porque o rebelde não se adapta e, consequentemente, não sobrevive. Isso pode ser visto no aspecto físico, da física, da química e da biologia. Vamos ver. Aspecto da física. Se você desobedece às leis da física, você não sobrevive, você não se adapta. Isso em relação à sua vida diária. Você tem que trabalhar o movimento. Você tem que fazer algo pelo seu corpo físico. Você tem que caminhar, você tem que se esforçar, você tem que se higienizar, você tem que zelar pela sua presença no mundo físico. A química, você tem obrigação de verificar se você está em dia com todos os elementos que o seu organismo exige. Será que você toma a sua medicação certa? Será que você respeita a necessidade do seu organismo de ser atendido nesse aspecto ou naquele, segundo a sua carência? E quanto à biologia, você se alimenta adequadamente? Você dorme o suficiente? Você tem respeito para com você mesmo? A pessoa humilde consegue fazer isto, sim. Então, isto nos leva, este primeiro item da humildade nos leva à sobrevivência, uma sobrevivência digna, honrada e saudável e equilibrada. Um outro item também focado pelo jornalista do New York Times, o Thomas Friedman, ele diz que é o autoconhecimento, é você estar coordenado com as suas reações. Você se percebe como ser em desenvolvimento. Você percebe o seu crescimento em todos os aspectos. Você está atento às suas reações, se elas são humanizadas, se elas são éticas, se elas são respeitosas, se elas são solidárias. É muito importante que haja isso para você sobreviver às pandemias, principalmente esta agora que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos vendo que a espiritualidade não improvisa. E falamos também que nos referiríamos à lei da destruição. O que está evidente agora é que nós, seres humanos, estamos nos primeiros segundos, dos primeiros minutos, das primeiras horas do mundo regenerado. Somos os primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora. Então, vamos seguir disciplinadamente aquilo que nos compete fazer, para que nós possamos agradecer a oportunidade da vida e dizer a Jesus, olhando-lhe nos olhos: obrigado, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que nos está sendo dada de crescimento.
A espiritualidade não improvisa, porque há uma programação estratégica que define tudo o que possa acontecer nos universos, nos mundos, em todas as dimensões. E como é que nós podemos entender isso? Quando Jesus colocou: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", colocou para nós o seu planejamento estratégico. Se você está no mundo e se você segue ao Cristo, por maiores sejam as dificuldades, as turbulências, você terá a luz da vida, porque Ele é o farol. O que nos compete é saber se vamos escolher a grande luz ou escolher pequenos pirilampos, porque de repente, ao invés de ficarmos com as verdades universais do Cristo, nós saímos em busca de pequenas verdades altamente relativas e conflituosas que não nos levam a lugar nenhum. E como é que nós podemos afirmar que a espiritualidade, ela não improvisa? Observemos na história da humanidade a implantação da crença no Deus único, que vem em todas as civilizações como uma sinalização de evolução da humanidade, dos povos. Então, nós podemos contar conosco três revelações que trazem para nós setas, indicadores do que é que deve ser feito em todos os momentos da humanidade. Na primeira revelação, quando nós temos a saga de Moisés, que inicia com a libertação do povo hebreu do jugo do Egito, nós encontramos a verdadeira acepção do que é amparo, do que é proteção, do que é justiça. Porque Moisés, como grande legislador, trouxe para nós postulados que definiam o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E trouxe para nós posições que definem até hoje os postulados mais modernos do direito romano. Então, a justiça, com a primeira revelação, trouxe a noção do certo e do errado, da obediência ao limite seu e do outro, do respeito à propriedade, do respeito à individualidade alheia, do respeito à vida, do respeito a Deus. A primeira revelação, ela nos mostra o que não fazer. Então, são proscrições. Começa com: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não farás falso testemunho, uma série de colocações que nos indicam o que é que não deve ser feito. E por que é que não deve ser feito? Não deve ser feito porque não é o melhor para nenhum de nós. A segunda revelação nos trouxe a grandeza do amor, preconizado por Jesus. Amor que permeia a primeira revelação, amor que se encontra em todos os seus enviados, em todos aqueles que estiveram em outras civilizações, falando das benesses espirituais, para que a fé, a confiança fosse uma verdade. E ele resume toda a lei e os profetas, é sabido por todos nós, simplesmente em amar a Deus sobre todas as coisas, o respeito à justiça, o respeito à lei, e ao próximo como a si mesmo, o respeito ao limite, aos direitos do outro, agir com justiça em relação a você e em relação ao outro. Agora, o amor nos mostra como fazer isso. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo, com toda a pujança da sua alma. Quer dizer, você sairá de você, do seu egoísmo, da sua visão tacanha, para abarcar o mundo numa visão ampla,
para perceber o outro como ele é e fazer a ele o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Aí nós temos a terceira revelação, que nos traz a verdade. O que é a verdade? A verdade é a revelação da lei, que nos mostra as realidades espirituais. Na verdade, Jesus colocou que estaria enviando para nós esclarecimentos, diretrizes que ele, naquele momento em que aqui esteve, não poderia ser tão claro. Por quê? Porque a nossa conquista evolutiva àquele momento era por demais pequenina para entender em espírito e verdade esta verdade que nos mostra por que fazer. Então, com a terceira revelação, que é o Consolador prometido, o Espiritismo, nós entendemos por que devemos agir corretamente. Por que tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que o espírito retorna à vida corporal? Por que é que todos nós retornamos às realidades da outra dimensão da vida a cada tempo de experiência no planeta terrestre? Por que é que nós temos que harmonizar as nossas diferenças com aqueles com os quais nós não nos damos bem? Para entender bem que o ódio não deve fazer história no coração de nenhum de nós. O que deve competir a cada um de nós é realmente a justiça, o amor, porque assim nós estaremos acertando mais e estaremos verificando que a nossa destinação é realmente a luz. E o Espiritismo é a chave que explica a realidade da vida após a vida, refletindo as leis de Deus. É assim que nós temos as 10 leis morais, que são analisadas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, colocando para nós qual é o nosso comportamento, qual é a nossa obrigação para com as leis da vida. Porque se andarmos de acordo com as leis, nós estaremos bem. Nós estaremos acertando o nosso passo no rumo à conquista de nós mesmos. Portanto, a espiritualidade não improvisa. Para encerrar, vamos fazer a nossa oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santíssima do Salvador, rogai por nós, pecadores, agora, em toda a nossa vida e na hora de nosso retorno à pátria espiritual.